Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas Kim para mais um vídeo, beleza? Rapaziada, dessa forma aqui que a gente começa o vídeo de hoje. Corinthians 3, Vasco 2, né? Vamos comentar aqui, vamos fazer o pós-jogo aqui de todo o jogo do Vasco, né? Sempre tem aquele pós-jogo ali. Sempre tem um pós-jogo ali dos jogos do Vasco, né? Rapaziada, então vamos estar comentando aqui sobre esse jogo aqui, que mais uma vez o Vasco perde, mais um jogo caótico aqui do Vasco, e vamos estar comentando sobre tudo, beleza? Vamos ver aqui se o Vasco ganha, se o Vasco ganha na quarta-feira, se não ganha, vamos falar sobre tudo aqui, vamos abrir o jogo aqui, beleza? Rapaziada, o jogo começa, né, com o gol do Maicon, do Corinthians. Não vou botar gol também desse corintiano, nem. O máximo que eu coloco é do último gol ali, que foi o gol. O resto eu vou botar só os gols do Vasco aí. Rapaziada, o Vasco começa perdendo. Ali, aí o Tietê se machuca, entra o Verratti. O time é todo mudado, né, rapaziada? Depois que começa o jogo. E o que você acha? Eu acho que o Vasco perde porque Hugo Moura na zaga, o cara é improvisado, o PH lesionado, o Puma na lateral. E se vocês for ver, os gols saem todos daquele lado lá do Puma, que ele vira, vai, entendeu? Então tipo assim, é muita facilidade que o Corinthians tinha em trocar passes e o Vasco não fazia nada. Então eu vou mostrar aí pra vocês o time do Vasco que entrou titular. Rapaziada, o time do Vasco hoje vem com algumas alterações, beleza? Vamos estar aqui citando algumas delas. A mais visível aqui, né, é você olhar e não ver Pablo Verratti, beleza? Rapaziada, muita gente, muitos torcedores pediam que Pablo Verratti fosse reserva, não entrasse como titular nesse jogo. E eu acho, rapaziada, que o Diniz, por pressão, ele faz isso mesmo. Por quê? A torcida fala o seguinte: no jogo de domingo o time estava mais leve, digamos, né? O DVD ele flutuava, tal. O time do Vasco estava mais leve. E aí na quarta-feira o Vasco perde. E aí os caras comparam que com o Verratti o Vasco perde, com o DVD o Vasco ganha. E aí a conclusão que ele chega: o Verratti, se não tá no time, o Vasco vai ganhar. Aí o Diniz, ele cai na pilha, ele cai na pressão. Na minha opinião, o Verratti deveria estar na titularidade. E tanto que ele faz gol, a gente vai chegar lá ainda. Mas, rapaziada, é visível ver o quê? Que tanto hoje o Vasco precisava do Verratti na área. Porque o Vasco não conseguia, ali pelo meio o Vasco não ia, mas pelas laterais, pelos pontas o Vasco ia, mas cruzava na área e não tinha ninguém, entendeu? Não tinha ninguém na área. O DVD é aquele cara mais de ponta, mais de corrida, então ele joga, ele não é, o Vasco não tinha um centroavante. O Vasco tinha um DVD fazendo um de falso 9, um Nuno Coutinho. Então o Vasco flutuava. Mas não adianta você flutuar e a zaga ser ruim. Agora com a chegada do... Como é que é o nome daquele novo zagueiro que o Vasco contratou? Com a chegada desse novo zagueiro que o Vasco contratou, que eu até esqueci o nome dele, calma aí. Com a chegada do Robert Renan, né, que ele já está chegando aqui no Rio esse final de semana e deve jogar no jogo de quarta-feira, o Vasco vai ter um sistema defensivo de verdade. Cadê? Não tão de verdade, mas deve ser Lucas Freitas e Robert Renan. Por enquanto, né? Vou atualizar aqui vocês amanhã, mas o Nino também, a situação com ele não tá certa, entendeu? Bem difícil o Nino vir pro Vasco, o Zenit recusou aí a proposta. Mas vamos comentar isso daí pro vídeo de amanhã, não de hoje. Hoje é um pós-jogo. Continuando, a maior mudança é isso, o Jair, né? E o PH não tanto. Então, o time do Vasco é praticamente igual.
E aí o Vasco toma o gol, o Tietê se machuca e tem o gol de Pablo Verratti, que eu vou estar colocando aí na tela de vocês. E o lance também, calma aí. Rapaziada, aqui a gente vê claramente que o André Ramalho botou a mão na bola. Isso daqui não tinha nem que ver VAR, nada. O Verratti estava na jogada, né? A bola chegaria nele, ali na altura ali do pescoço e tal. Ele poderia fazer um domínio e bater pro gol. Mas aí quando a bola tá vindo, o André Ramalho tira com a mão. Aí os jogadores do Vasco reclamam, a bola sai para lateral. Em um outro lance, o Vasco queria cobrar o lateral. Aí o juiz pede, vai no VAR e toma a decisão do pênalti. Que foi muito bem ali, né, marcado. Por causa que o Vasco... Não, tipo assim, foi muito bem marcado porque não tinha nem discussão, entendeu? É aqui, é mão clara na borra. Foi mão clara e sem discussão nenhuma. Então aqui o Vasco tem um pênalti. É um cenário que poderia ser uma virada de chave nesse jogo. Um pênalti. E aí o Verratti converte o pênalti, faz o gol. Vou estar mostrando aí. Rapaziada, eu não vou mostrar aqui o vídeo por direitos autorais, mas aqui a gente tem a foto aqui de Verratti comemorando o gol de pênalti. Verratti volta a marcar, são 23 gols no ano, maior artilheiro, né, isolado do Brasil, são 11 gols no Brasileiro, beleza? Então, rapaziada, o que falar é que Verratti, mais uma vez, Verratti mostrando porque ele tem que ser titular, né? Ele tem aquele negócio de ser o capitão, de puxar a responsabilidade pro lado dele. E se hoje tinha uma dúvida se o Verratti merecia ou não, ele merece, rapaziada. E eu venho defendendo o Verratti aqui há vários jogos. Igual, se o jogador joga mal, eu não defendo. Por mais que eu goste muito do Verratti, mas ele igual, rapaziada, vocês estão botando a culpa de tudo que está acontecendo em cima dele, entendeu? Então, mais um jogo que ele joga bem, faz o gol e anima o time para poder fazer a virada, coisa que não acontece. Mas, rapaziada, mais uma vez defendendo a titularidade e, na minha opinião, deve ser titular quarta-feira, né, contra o Botafogo. Claro, provavelmente, tipo assim, eu dou aqui uma certeza. Quando eu dou certeza, rapaziada, vocês podem, tipo assim, confiar demais. 90% de certeza que o Verratti deve ser titular. Se não for aí já é louquice de Fernando Diniz. E, rapaziada, agora muita gente está cobrando na do Diniz, né? Porque o time começa de um jeito. Aí o Tietê se lesiona, entra o Verratti, que é um atacante, o Nuno volta para ser um volante. E o time ali muda. E uma das coisas que eu não gosto, o trabalho do Diniz é até que bom, mas às vezes ele erra nas mexidas. Ele acerta na do Andrés Gomes. Vou falar dele daqui a pouco. Ótimo jogador, ótima contratação, Andrés Gomes. Ele acertou, mas ele erra ali na do GB, rapaziada. Por mais que ele, sei lá, seja uma promessa e tal, o GB não vem fazendo bons jogos. O GB tá entrando mal. E tinha até algumas pessoas falando que, sei lá, deveria entrar titular. Mas, rapaziada, ele tá jogando muito mal, o GB. É sinceridade, rapaziada. Tem hora que a gente tem que ser sincero. E é verdade, o GB tá entrando horrível. O GB não tá jogando futebol. O GB tá horrível. Então, tipo assim, o Diniz erra nessa entrada aí do GB. Eu acho que a do GB é a única que ele vai errar. A única que ele erra ali é a do GB, beleza? Se eu for o Diniz, ali tenta outras opções. Agora vai chegar o Matheus França, que também deve estar disponível para o jogo de quarta. Então agora o Vasco vai ter umas peças a mais para encaixar ali no time e tá podendo ali, né, montar um time mais competitivo, né, para tentar sair dessa parte de baixo da tabela e lutar ali para uma parte de cima. E, rapaziada, para finalizar aqui esse pós-jogo, vamos falar aqui sobre o Andrés Gomes, né?
que foi um jogador que entrou bem hoje, né? Fez uma boa partida, deu uma assistência para o gol do Ryan. Então, rapaziada, um bom acerto do Vasco, né? Por mais que ele jogou só 20 minutos, mas pelo que eu vi ali, ele é muito bom jogador, beleza? Mais um acerto aí do Vasco. Rapaziada, esse foi o pós-jogo aqui, 10 minutos aqui de pós-jogo, tudo, comentei tudo. E eu demorei bastante aqui para gravar o vídeo porque eu estava esperando a coletiva do Diniz. O Diniz demorou mais de 1 hora para chegar na coletiva. Ele chegou há um tempinho, alguns minutos atrás. Eu vi um pouco da coletiva ali e tal. Não vi tudo porque senão ia demorar muito para postar o vídeo para vocês. Fiquei só 1 hora ali, só esperando o Diniz chegar ali naquela sala de imprensa. Demorou demais, Diniz. Mas por isso é só. Amanhã eu trago todas as informações atualizadas do Vasco, beleza? Falou, fui, até o próximo vídeo. Tchau!